hoje nós vamos estudar um pouquinho juntas aqui. Nós falamos nas últimas lições de serviço e descanso. Nada melhor do que pegar Marta e Maria. E aí eu resolvi até mudar, pegar Maria e Marta, assim, na minha cabeça. Descanso e serviço. Porque, gente, tá tão na nossa essência que a primeira coisa que você fala é serviço e descanso. Porque, né? Primeiro trabalho, depois descanso. Marta e Maria. Mas, na verdade, é Maria e Marta. Primeiro aos pés de Jesus, depois fazer para Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar, nós vamos aprender e aproveitar ao máximo com a história dessas duas mulheres. Mas mais do que uma história que a gente vai ouvir e a gente vai achar bonito e a gente vai sair daqui inspirada. A palavra de Deus é poder para transformar a nossa vida. E o que eu quero é que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Num mundo que a gente é muito cobrado, aceito, e se tem uma expectativa do serviço que a gente entregue. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para que nós sejamos mulheres que sabem estar aos pés dele em primeiro lugar. A Amanda hoje chegou aqui falando, eu tinha muita coisa para fazer, mas o Espírito Santo me falou, busca primeiro o meu reino. É sobre isso. Quando sair daqui, sim, tem muitas coisas para resolver, tem muitas preocupações. Mas nesse dia hoje, a gente escolheu estar aqui em unidade, aos pés de Jesus. E nós já estamos dizendo, gente, parar uma terça-feira de manhã, eu sei que todas nós aqui queremos agradar ao Senhor, queremos estar aos pés dele. Com certeza, que a gente podia estar fazendo milhões de coisas. Mas nós estamos dando uma pausa cumprida num dia importante da semana. E eu sei que Deus está vendo isso. Então eu peço que hoje o Senhor derrame sobre nós uma unção especial, para que a gente consiga discernir as prioridades, o tempo das coisas e que a gente consiga descansar na presença do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios. Porque é nesse lugar que a gente encontra paz, é nesse lugar que a gente consegue discernir os próximos passos. É nesse lugar que o Senhor traz orientação para nós do que fazer amanhã e depois. E o que o inimigo quer fazer? Tumultuar a nossa vida. Para a gente não ouvir, não discernir a voz do Senhor. E aí a gente vai dando as cabeçadas da vida, né? As cabeçadas. Então vamos lá, vamos começar com o nosso texto. E para vocês saberem, nós vamos ler essa história em ordem cronológica. Onde fala de Marta e Maria na Bíblia, numa ordem cronológica. Porque eu quero que a gente aprenda como que caminhar com Jesus vai alinhando a nossa vida nesse duelo entre servir e descansar. Tá bom? Então vamos lá para Lucas 10, nós vamos ler do 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Quem abriu pode ler para a gente em voz alta. Prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado, esta não lhe será tirada. Que coisa, né? Jesus estava numa aldeia, chamava Betânia, esse lugar. Jesus sempre passava por lá. Lá as pessoas queriam matar Jesus, lá as pessoas queriam hospedar Jesus. Era um lugar de conflito, né? Mas Jesus passava por lá. Jesus não corria dos desafios da vida. Não, eu não vou a Betânia. Betânia estão lá, estão querendo me matar. Né? Tanto que nos próximos textos os discípulos vão falar, de novo, Senhor, vai a Betânia, estão lá querendo te matar. Mas lá tinha uma família que queria hospedar Jesus.
Jesus corria o risco para cumprir a vontade de Deus. Então Jesus foi e Marta está aqui fazendo uma coisa que a Bíblia louva, que é o quê? Falhou a palavra, gente, que é isso? Hospedar? Hospitalidade. Essa menopausa, só o sangue de Jesus. Tanto que eu falo essa palavra, né? Não, Mônico, tanto que eu falo essa palavra. Hospitalidade. A Bíblia fala de hospitalidade em todo o tempo. A igreja de Cristo cresceu, gente, com hospitalidade. Os cristãos antigos faziam isso que nós estamos fazendo aqui. Abriam as suas casas para que a palavra de Deus fosse falada, e de casa em casa eles iam fazendo isso e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja que mais cresce nos lugares perseguidos são as igrejas que se reúnem como a gente, grupos pequenos, nas casas. Por quê? Porque o ato de estar à mesa, o discipulado, ele é muito eficaz. Olha só, hoje aqui eu só não estou trazendo uma mensagem, vocês estão na minha casa, sabendo o que passa lá na minha intimidade, lá no meu quarto. Vocês sabem das minhas aflições, vocês vão saber das minhas vitórias. Quando a gente senta nesse lugar da casa, da intimidade, tem um poder sobrenatural nisso. Olha que nós estamos igualadas, todas sentadas no mesmo tamanho, olho no olho. Tem um poder sobrenatural disso. Então o Senhor falou, sejam hospitaleiros. Sejam hospitaleiros com os estrangeiros. Sejam hospitaleiros com os estranhos. Às vezes a gente abre a nossa casa, mas é assim, A, B e C, D tá fora. E Marta aqui, ela está abrindo a casa principalmente para alguém especial, Jesus. Que coisa maravilhosa! Só tem um porém. Ela começou muito bem, abrindo a casa dela para hospedar Jesus. O problema é que o coração de Marta não estava no lugar certo. Primeira coisa que Marta faz é ir no mestre e falar assim, reclamar. Murmuração. A Bíblia diz, sejam hospitaleiros, sem murmuração. Você não escolheu ter uma família? Nós não escolhemos ter filhos para a glória de Deus? Então nós escolhemos ser hospitaleiras. Abrir a nossa casa, a nossa vida para formar uma família. Então agora que seja sem murmuração. Porque, gente, servir ao Senhor é no padrão dele, não é no nosso padrão. E Marta, ela está servindo aqui aos seus próprios desejos, porque você imagina que ela tem coragem não só de reclamar, mas ir no convidado. Ela foi em Jesus, nem para ela falar assim, pô, Maria, levanta um pouco aí e vem me ajudar. Reclamar com a própria. Reclamar com a própria. Isso aqui mostra como o coração de Marta, apesar de estar desejoso em servir, o coração não estava alinhado com a vontade de Deus. Ela foi para Cristo reclamar. Olha, você não vai se incomodar? Eu estou aqui te servindo, Maria está aí aos seus pés. Vocês conseguem perceber como Marta estava desejosa de aplauso e de reconhecimento? Porque ela ir no mestre é mais ou menos assim, você não está percebendo não, mestre? Eu estou aqui fazendo, ela não está. Quando é que isso vai ser solucionado? Ou, ela diz aqui, ó. Quer ver? Vai me deixar servir sozinha? Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Deus, olha aqui, tudo eu. Parece que só eu. Senhor, o Senhor não está vendo? Enquanto eu estou aqui trabalhando em plena segunda-feira, tem um monte de mulher indo para o spa. Que é isso, Deus? Reclamando, buscando reconhecimento, cobrando do outro. Veja bem,
Cobrando, foi, você falou. Cobrando do outro. Olha como o coração de Marta, apesar do serviço ser importante, o coração dela estava completamente desalinhado. Gente, Marta sou eu e é você. Não escapa uma. Nós até amadurecemos em algumas áreas, mas isso aqui vai ser uma luta na nossa vida até Jesus voltar. Servir no padrão de Deus. Servir como Cristo serviu. Nós temos que olhar para o nosso coração e ver que ele não está esperando reconhecimento. Ver que ele não está cobrando do outro, com expectativa no outro. Porque, gente, se Cristo tivesse morrido na cruz, esperando que eu e você o priorizasse como ele nos priorizou, ele não teria morrido por nós. Se Jesus estivesse esperando o nosso agradecimento diário pela saúde, a gente ia viver doente. Então, o padrão de serviço de Cristo é alto. E esse é e precisa ser o nosso alvo. A gente precisa respeitar os nossos limites. Precisamos, é importante. Inclusive, para a gente não ir para esse lugar aqui, ó. Às vezes, quando um filho me pede alguma coisa que eu primeiro reclamo e depois eu faço, mas na hora, o Espírito Santo fala comigo. Perdeu. Essa você perdeu. Porque não adianta, o filho não vai registrar o seu ato depois. Ele vai registrar que você reclamou primeiro. Porque é do ser humano. Primeiro, o registro ficou. Mamãe reclamou, depois ela fez, mas ela reclamou. Então, às vezes, é melhor não servir. Em alguns momentos, se poupar, para quando for servir, você servir um pouco mais amadurecida, com o coração um pouco mais alinhado. Gente, sempre vai começar na família. Se nós tivermos com dificuldade de servir os que convivem conosco, se você está pensando, por exemplo, no seu trabalho, ou a gente aqui que vive em comunidade cristã, mais difícil vai ser. Porque se servir quem você ama, você está com reclamação, expectativa frustrada, que dirá servir quem não merece, que é o alvo? Se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá de beber. Sabe o que a Bíblia faz? Fazer o bem para quem ama e recompensa, sabe o que a Bíblia diz? Não tem recompensa alguma. Você está só correspondendo ao amor que você já recebe. Tá bom para vocês? Por isso que é o dia que o marido não faz e que você faz. É que o Senhor olha e recebe o seu serviço. É o dia que o aplauso não vem. O dia que o aplauso não vem é que o Senhor te aplaude. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você recebe uma recompensa da terra, já está dada a recompensa. Agora, quando você não recebe a recompensa na terra, essa recompensa virá no porvir. Então, sabe o dia que o muito obrigado não vem? Nesse dia, ao invés de você se frustrar, você diz, Senhor, essa é para você. Hoje, Senhor, eu vi que o meu coração está alinhado com o teu e eu estou servindo porque eu te amo. Esse precisa ser o nosso alvo. Gente, e é maravilhoso, é libertador. Porque a recompensa que vem de Cristo, ela tem a capacidade de nos preencher de verdade. Porque elogio, reconhecimento, isso vem e vai. Hoje tem, amanhã não tem. E aqui, Marta então está colocando, ela está deixando externar o que está feio lá no coração dela nesse quesito. Às vezes a gente fica numa cobrança exaustiva, por exemplo, com o marido. Gente, deixa. Quem já fez mulher única? Deixa. Deixa a grama crescer.
Deixa sem rastelar. E eu não estou jogando direta para ninguém. Brincadeira. Só piadinha tem que ter, né, gente? É porque eu lembrei disso. Eu lembrei disso. Não é pra ninguém. É pra mim, gente. Ninguém imaginou. De novo? É só brincadeira. Mas assim, gente, tem hora que nós vamos ter que deixar o Senhor ensinar quem quer e a gente sair desse lugar. Se você puder, faça. Se tiver ao seu alcance, faça como para o Senhor. Mas se você está fazendo o tempo inteiro com expectativa ou cobrando que o outro faça também, isso rouba você do lugar de servir por amor. E os homens, e os filhos, e as pessoas ao nosso redor, elas precisam ser impactadas pelo nosso exemplo. Aí você faz. Aí eu vou morrer de servir. Não, aí você também vai descansar confiando que você não precisa fazer tudo, nem ter resposta para tudo. Deixa Deus corrigir quem Ele quer. Deixa Deus trazer a consciência. Mas vamos sair desse lugar de murmuração. Não é que nós não vamos ter conversas difíceis, por exemplo, especialmente no lar, porque no lar nós somos forjados. Tem hora que nós vamos ter que ter uma conversa de alinhamento difícil. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela cobrança que a Bíblia fala, que é a mulher que é igual uma goteira. Pink, 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 pink. Sabia que isso era um ato de tortura? Deitava a pessoa e deixava cair gota aqui na testa dele? É ato de tortura. A mulher rixosa, a mulher reclamona, ela tortura quem está do lado. Marido, filho, neto, tortura, porque tá lá, pink, 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 todo dia a mesma coisa, as mesmas reclamações. Tenha conversas difíceis, mas depois disso entregue ao Senhor, faça a sua parte. E se o outro não está fazendo, deixa até inclusive que consequências apareçam, porque às vezes é assim que o Senhor vai ensinar. Enquanto a gente fica ali, ó, agitada, nada acontece e não vai acontecer. Porque nós estamos no controle. Aí como é que Deus vai operar? Então Marta, apesar da sua boa vontade, que foi abrir a casa dela para Cristo e hospedar, quantas de nós, todas nós aqui já fizemos isso. Nós abrimos a nossa vida para o Senhor. Só que agora é preciso alinhar. Que tipo de entrega nós vamos fazer? E aí quando Jesus fala assim, Marta, Marta. Deus ainda é carinhoso, né? Jesus é carinhoso, né? Ele é longânimo. Ele nos atrai com corda de amor. Quando ele fala Marta, Marta, a gente faz como, né? Fulano! Seu não sei o quê! De novo, pelo amor de Deus, eu tô falando, eu já disse, eu já falei. Repetir 1000 vezes a mesma coisa. Parece que não ouve, é surdo. E Jesus não. Marta, Marta. Porque Jesus podia ter falado, caramba, você me chama para a tua casa. Quem abriu foi você. Não, ainda me envolve no seu problema, né? Porque assim, é tua irmã, ela que está sentada e eu que vou resolver seu problema. Se Jesus fosse humano, essa seria, a casa é sua. A irmã é sua. A irmã é sua. E se você lidera alguma coisa na sua vida, muitas vezes você é Cristo. Vocês arrumaram o problema. Vocês se enfiaram no problema. E agora eu tenho que solucionar o problema de vocês. Mas esse é o papel de um bom líder. Ajudar as pessoas a se organizarem, a se entenderem. Esse é o nosso papel quando os irmãos estão em conflito. É trazer uma palavra divina que vai ajudar no conserto. Eu acho que isso tem até um outro lado, que às vezes a pessoa até culpa o outro. É o inimigo, não. Ela cavou o problema, ela resolveu o problema, ela está rixosa e é o inimigo que dá problema. É. Põe na conta do inimigo, né? Fala, Senhor, ele nem pode se defender. Põe na conta do inimigo que ele não pode se defender, ele já é sujo mesmo, né? Mas, gente, agora olha aqui a beleza. Marta, Marta.
Você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Agora vamos entender aqui. Será que Jesus está falando que era desprezível o que Marta estava fazendo e que Maria estava... e que a gente deveria só viver assim, ajoelhada aos pés de Jesus? Naquele momento, e mais do que isso, quando Jesus diz, ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, gente, é porque quando nós dizemos que Cristo é prioridade na nossa vida, é muito mais do que iniciar o seu dia fazendo um devocional. É muito mais do que tirar um tempo para estar com o Senhor. Começa assim. Mas essa parte não lhe será tirada. Isso fala de continuidade, de você viver entendendo que Cristo é prioridade, que é por Ele, por meio dele, que são todas as coisas e que tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Eu recitei 2 textos bíblicos, vocês estão reconhecendo, né? Se Cristo é a boa parte que não nos será tirada, quando a gente vai servir, quem está no primeiro lugar do serviço? Cristo. Muda tudo. Se Cristo é a boa parte que não me será tirada e eu vou trabalhar, muda tudo. Muda tudo. Então o que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, fique aos meus pés. Me escute, aprenda de mim, me tenha como exemplo. E aí, isso nunca vai lhe ser tirado. Você vai poder até fazer um jantar, Marta. Você vai até poder servir, mas com o coração certo, sem cobrar de ninguém, sem expectativa em homens, sem cobrar de mim. Você vai fazer tudo com a mesma alegria que eu faço. Você vai olhar para os outros personagens bíblicos, como Paulo, que sabia estar contente em toda e qualquer situação, que deu a vida por amor a Cristo. Você vai olhar para tudo isso, Marta, e você vai perceber que ainda que você tem que preparar um jantar sozinha, ainda é pouco, perto de tudo que eu já fiz por você, Marta. Então, o convite de Cristo para Marta nesse momento é muito além, mas inclui também, e começa por aí, o parar tudo e estar primeiro aos pés do Senhor. E é por isso que a gente tanto fala, começa o seu dia, tenha o seu tempo com Deus, se alimente de Cristo. Gente, porque a gente só consegue ir para o próximo passo, que é servir com esse coração livre, se você tiver abastecido. Se você não tiver abastecido, não tem como. A nossa alma fica amargurada. Mas quando a gente vai para a palavra, que a gente entende com que amor nós fomos amados, a expectativa de Cristo, você vai servir muito mais livre. Porque você já, gente, o Senhor fez tudo isso por mim. Deus, obrigada. O Senhor espere que eu ande assim? Se é o Senhor que a gente quer agradar, muda tudo. A gente sai desse olhar humano e a gente eleva os nossos olhos para os montes. A gente eleva os nossos olhos para Cristo. Gente, muda tudo. Se nós estamos com dificuldade de servir em amor, se nós estamos com dificuldade em paciência, longanimidade, benignidade, está faltando a gente ir mais para Cristo. Eu, por exemplo, tem dia que 1 hora me é suficiente. E eu vejo reflexo no dia. Tem dia que eu preciso fazer várias pausas
orar um salmo, ler um salmo e me alimentar mais, porque para o coração permanecer alinhado, você precisa estar cheio de Deus. Porque se a gente ficar só no agito, correndo de um lado para o outro, irritabilidade, mau humor, reclamação, frustração, porque aí ninguém é suficiente para te preencher, especialmente nesse dia. Então a gente busca ao Senhor porque a gente precisa dessa melhor parte, que não vai nos ser tirada no dia mau, no dia da frustração, da falta de reconhecimento. Não vai ser roubada de nós. Sabe o que acontece? É aquele dia que você é frustrado na sua expectativa e que você fala, louvado seja o nome do Senhor, não foi dessa vez, vai ser da próxima. Deus está no controle de tudo. Sabe quando que a gente consegue responder assim? Quando a gente se encheu dele. Quando ele foi a nossa prioridade, quando ele foi a nossa boa parte. É que a gente consegue ouvir uma má resposta. Quantas vezes nós estamos servindo, fazendo bem, ainda toma uma bronca. Não acontece? Você foi mal compreendido, você, né? Você foi... Não entenderam o que você estava fazendo, pensando no melhor para a família, etc. Aí você recebe aquela má resposta e você fala, Senhor, por amor de Ti, né? Nós vamos ser julgados, nós vamos ser, né? Mal vistos muitas vezes, nós não vamos ser bem entendidos ou bem reconhecidos. Isso vai acontecer, Senhor, ok. Recebe, Senhor. Aí você consegue levar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, com o que a gente chama com a paz que excede todo entendimento. O que eu costumo dizer, gente, é que é assim. Por exemplo, se você for para um psicólogo, ele consegue tratar a alma, certo? Então ele vai conseguir te dar dicas como estabeleça limites, faça, não faça. Só vai até aqui, mais do que aqui não, e tal, que é a parte da alma. Mas com Cristo, cheio disso aqui, nós vamos poder ultrapassar barreiras humanas para chegar no ponto do seu inimigo estar com fome e você dar a ele de comer. Isso só é possível andando no Espírito e não na carne. E para isso, nós vamos ter que parar e ter com o nosso Deus. Só que o nosso Cristo, ele não é um homem mau que fala assim, vai lá, vai, senta com o seu inimigo. Não, ele te fortalece, ele te abastece tanto, ele te supre tanto, que você vai ter com o seu inimigo e aí entenda que o seu inimigo pode ser nesse dia o marido, nesse dia um filho, nesse dia uma pessoa que você ama, uma pessoa que você precisa se relacionar. Ele fala, filha, eu estou aqui com você. O que te falta? É palavra de afirmação? Aí você abre a Bíblia aqui, ó. Tá lá o Senhor falando, você é meu filho amado, eu te escolhi, eu tenho um futuro para você. Acabou. Você está abastecida. Você está cheia. Aí vem uma palavra que quer te diminuir, que quer atrapalhar você ir para o seu destino. Aí tem lá o Senhor falando, não, meus pensamentos para você, não são esses pensamentos de mal que estão dizendo. Não, meus pensamentos sobre você não é o que os homens estão dizendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, qual palavra de homem pode nos tirar desse lugar de segurança em Cristo? Mas para isso a gente precisa se relacionar com esse Cristo, a gente precisa estar cheio dele, abastecido da presença dele, ter gastado tempo com ele, ter ouvido ele falar isso hoje para mim de novo e dizer, filha, criticaram você, mas olha, o que eu tenho dito para você a seu respeito é que os meus pensamentos e os meus planos são bons para você. Não importa o que disseram, o que falaram, nem o que tentaram fazer. Quantos de nós tivemos planos, desejos, caminhos frustrados porque alguém foi usado
para mudar o percurso da sua vida. Aí sabe o que Cristo faz? Não se preocupe, eu faço tudo cooperar para o seu bem. Não se preocupe, estão achando que te impediram, mas eu vou fazer isso tudo cooperar para o seu bem. E tem mais, o meu nome vai ser glorificado. Porque tem uma diferença. Marta aqui estava querendo que o nome dela fosse reconhecido, que o nome dela fosse engrandecido, que a dor dela fosse priorizada, afinal ela estava lá sozinha fazendo as coisas. E o que Cristo está dizendo é, você me ama, você quer me servir, é para o meu nome ser engrandecido e ser glorificado. E para que as pessoas olhem a Deus na vida da Ana Paula, a Deus na vida da Gabriela, a Deus na vida da Estherzinha, a Deus na vida da Aline. É para isso. Esse precisa ser o objetivo do nosso coração e o nosso desejo de servir e amar as pessoas. Essa chama precisa queimar em nós, ao ponto de no dia mau, no dia da doença, no dia que você podia falar, hoje eu não vou, você fala, hoje eu vou. Hoje eu vou porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Hoje eu vou porque eu tenho um compromisso com as pessoas, de amar e de servir apesar do dia mau. Então tá bom, Jesus aqui dá o recado para Marta. Entenda, o recado não era para não servir, mas era servir tendo Cristo como a boa parte que não pode nos ser tirado em nenhum momento da nossa vida. Ok, esse dia aqui acabou com esse papo de Jesus com Marta. Depois disso, o que acontece? Vamos lá para João 11, que essa família aparece de novo. João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Marta unge Jesus na nossa próxima história, que nós vamos ler aqui em ordem cronológica, tá? É porque João já estava contando depois que tudo tinha acontecido. Aquele que o Senhor ama está doente. Olha, se você tem a sua vida aberta, se você é hospitaleiro e começa no seu coração, se você abre a sua casa para que Jesus cumpra a vontade dele, se você abre os seus planos e os seus sonhos, você também vai ser muito mais do que um servo. Você se torna um amigo, você se torna alguém que Jesus ama. Olha aqui o que João está dizendo. Aquele que o Senhor ama está doente. Lázaro. Gente, Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus se relacionava de forma íntima com essa família. Por quê? Porque eles abriram a sua vida, eles abriram a sua casa, eles abriram inclusive as suas imperfeições. E aí, Jesus também declara, sim, eu amo Lázaro, sim, eu choro as dores de Lázaro. É assim conosco. Às vezes a nossa vida está difícil e a gente pensa, será que Deus não está vendo? Será que Deus não... Como Ele pode me deixar sofrer? Gente, Jesus está lá chorando com você essa dor. Aguardando conosco o tempo de o milagre ser estabelecido. E aí, Jesus, ao receber a notícia, disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Que coisa maravilhosa. Jesus ama a mim, ama você.
Ama as pessoas imperfeitas, graças a Deus. Nos ama no dia bom, no dia mau. Nos chama, Aline, Aline. Estherzinha, Estherzinha. É assim que ele fala com a gente. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E aí os discípulos, de novo, vamos lá, estão querendo te matar e tal. E aí Jesus segue dizendo, Lázaro dorme, nós vamos lá ao encontro de Lázaro e tal. O que eu quero dizer aqui, Jesus ainda ficou 2 dias fazendo o que ele tinha para fazer. Gente, o milagre na nossa vida não vai acontecer no dia que a gente acha que tem que acontecer. Vai acontecer no dia determinado por Deus para acontecer. Nós precisamos confiar na soberania de Deus, no tempo de Deus para as coisas, na forma de Deus para as coisas. Aqui não é o céu. Então aqui nós não vamos ser correspondidos da forma e na hora que a gente quer. E se alguém está vendendo esse evangelho para você, esse evangelho é mentiroso. Aqui Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, ia para a casa delas, mas o milagre não aconteceu no dia e na hora que elas queriam. Não aconteceu. Inclusive, Jesus sofreu essa dor também chorando. A dor da espera da ressurreição de Lázaro. Então, Jesus não deixou de te amar. Porque o que você espera ainda não aconteceu. Jesus não está cego sem ver a dificuldade que você está vivendo, os dias ruins. Jesus está com você, chorando com você. Dizendo, você não está sozinha, filha, eu estou aqui. Vai chegar o tempo de você viver esse milagre. Mas até que você viva, eu estou com você. Eu choro a sua dor com você. Eu estou indo ao seu encontro. Essa é uma boa parte que não pode ser roubada das nossas vidas. E a coisa que o inimigo mais faz é tentar tirar a gente desse lugar aqui do amor de Cristo e da confiança. Não, ele não te ama, não. O quê? Deus te amasse, você não ia estar passando por isso não, minha filha. O quê? Seu Deus não solucionou isso desse jeito? Está atrasado esse seu Deus, hein? Esse é o quadro que o diabo pinta, porque ele quer nos afastar do amor de Cristo. Então não deixe essa boa parte ser roubada da sua vida. Jesus não está atrasado. O milagre vai acontecer no tempo certo. E até lá ele está com você, chorando as dores com você, chorando a injustiça que está sendo feita com você, aguardando o tempo do Deus Pai determinar o alívio para aquela sua dor. Te consolando, como diz a palavra, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Sabe o que acontece com as nossas lágrimas? O Espírito Santo recolhe e leva para o odre. Está lá, guardado, Deus aguardando o tempo de determinar de novo a bênção dele sobre a nossa vida. Então Jesus vai, já no versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha a diferença de personalidade aqui, né? Jesus está chegando, Marta. Pera, eu vou. Já foi receber Jesus lá na entrada da cidade. A fleumática da Maria. Maria, ele vai chegar aqui, eu vou só esperar.
Gente, é lindo de ver. Deus nos criou diferente. Não tem problema. Uns são mesmo. Eu vou ao encontro de Jesus. Maria, ele vai vir aqui. Eu vou só esperar. O problema é que quem corre na frente costuma cobrar de quem ficou sentado. Esse é o problema. Quer correr? Corra. Vai lá, tá tudo bem. Mas deixa quem está sentado quieto. Jesus vai chegar mesmo. Eu costumo falar, eu tenho uma filha diligente. Eu falo, a sua diligência, Provérbios diz, os diligentes governarão a terra. Só não cobre das pessoas que estão do seu lado. Porque cada um tem uma porção, tem uma forma de ser. Gente, Deus criou assim, ok? Então a gente tem que parar de esperar que o outro vá corresponder do jeitinho que a gente queria, no tempo que a gente queria. Não! É a porção de cada um. Se o Senhor te fez uma pessoa que desbrava, você é um líder que corre mesmo na frente, que era o caso de Marta. Quem chamou Jesus para casa foi Marta. Quem usufruiu foi Maria, mas quem foi lá, fez o convite, abriu, foi Marta. É a sua porção, é a sua parte. Agora, se alegre quando tudo der certo. Se alegre quando mesmo alguém que não fez nada está usufruindo da bênção que o Senhor entregou a partir de você. Se você é uma pessoa que Deus te entregou capacidades intelectuais, cuide de ser um influenciador para a sua equipe, mas entendendo que Deus também não deu essa mesma destreza a todo mundo. Você vai ter que ser longânimo, você vai ter que ser paciente, mas não olhar para o outro com inferioridade, mas entender, Deus, o Senhor me agraciou com esse dom, eu quero fazer bom uso dele. Eu penso mais rápido que as pessoas, eu entendo mais rápido, eu ajo mais rápido. Que bom! Que bom! Deus deu para você essa capacidade. Use para o bem, para forjar outros líderes, para encorajar outros líderes e não para detonar outras pessoas. Dá trabalho diminuir o seu ritmo, ter que buscar palavras às vezes mais simplificadas para falar. Não foi o que Cristo fez, falando por parábolas? Se você pode levar um lanche e você pode levar um lanche melhor, que está na sua condição, agradeça ao Senhor. Deus, obrigada. Eu não precisei fazer conta para comprar esse lanche bom. Mas para de cobrar de alguém que não pode, ou que não levou, ou que... Entregue você a porção que Deus te deu sem esperar do outro. Mas ok, Marta foi lá na carreira, eita, Marta apressada. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Marta cheia de fé. Olha, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Mas mesmo sem o Senhor estar aqui, eu creio que se o Senhor quiser, Ele pode ressuscitar. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para ela. Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus agora então está aqui batendo um papo com Marta. Marta proativa, inteligente. Jesus fala algo, ela responde, eu sei, eu conheço as Escrituras. Sim, ele há de ressuscitar no terceiro dia. Eu creio também que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer.
Mas aí Jesus pergunta, e você crê que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo? Jesus convida Marta de novo para quê? Para o relacionamento. Marta, você crê em quem eu sou? Não é o que ele pergunta aqui? Ela diz, sim, Senhor, eu creio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí já não é mais sobre o que Cristo pode fazer, ou o que ele vai fazer, mas sobre a pessoa dele. É para esse lugar de relacionamento que o Senhor está nos convidando. Religião, todo mundo sabe fazer. Copia e cola. Copia e cola. É para quê? Jejum 21 dias. Que mais? Tira isso, bota aquilo, pago a penitência. Que mais? Participo da campanha da igreja. Hã? Ou rezo o terço. Ou faz a campanha de oração da igreja evangélica lá, que é toda terça-feira. A religião cria rotinas. Só que Cristo quer relacionamento. Relacionamento ultrapassa as barreiras da religião. E o convite de Jesus aqui para Marta é esse. Eu sei que você sabe tudo. Você conhece bem a lei. Conhece tanta lei que sabia a importância da hospitalidade. O que Deus esperava. Só que nesse momento, Cristo chama ela para um relacionamento pessoal. Você crê nisso, Marta? Você crê mesmo? Você me conhece? Você sabe quem eu sou, Marta? Ou você só está cumprindo protocolos? Aí aqui ela me diz, sim. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Agora Jesus levou a conversa para o lugar certo. Agora Marta está sendo convidada para um relacionamento com Cristo, pessoal, não mais religioso. E aí então, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, que lindo, Marta agora já melhorou. Foi chamar Maria em particular e falou assim, o mestre chegou e está chamando você. Olha a diferença para os meses anteriores. Ela foi logo fazer fuxico, né, para Jesus. Marta, Maria está aí sentada e o senhor não faz nada. Foi logo expor a irmã, aquele escândalo, né? Olha aqui como Marta já melhorou nesse relacionamento com Cristo. E a Bíblia tem detalhes, é lindo, né? Foi chamá-la em particular. Irmã, Jesus está te chamando. Já nos xingou, por que você não correu? Você não sabia que Jesus estava vindo lá, você ficou aí sentada, sua lesa. Paralisada. Se eu não fizer, não faz. Se eu não for, não faz. Não. A gente já vê a vida de Marta sendo alterada. Vai ser assim comigo e com você. E chama Maria no particular. Que coisa linda. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Olha, o encorajamento de Marta, eu estou no 29. Olha, o incentivo de Marta, feito da forma certa, tirou Maria da cadeira. Levou Maria ao encontro de Jesus. Só que ela fez da forma certa. Às vezes a gente quer ver pessoas se levantando da cadeira, só que a gente faz da forma errada. Por isso que não dá fruto. Quando Marta fez da forma certa, Maria foi encorajada. E ela andou depressa. Ó, que coisa, que bênção! Até que enfim, né? Só que Marta não falou até que enfim. Aí ela foi. O que acontece? Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abrirá os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse? Gente, a resposta de Maria foi idêntica à resposta de Marta. A mesminha. A mesmíssima? A chiquíssima é a mesmíssima, né? A mesmíssima palavra. Se o Senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tem uma diferença. Quando Maria falou, comoveu Jesus. O Espírito de Jesus se movimentou. Mas Marta falou a mesma coisa. Foi a mesma oração. Foi o mesmo pedido. Por que que uma tocou o Espírito de Jesus e outra não? Maria foi aos pés de Jesus de novo. Sabe o que quer dizer quando a gente vai aos pés? Humilde. Humilhadas. Dizendo, só o Senhor pode fazer isso aqui. Dizendo, eu te amo, eu reverencio, mesmo que o Senhor não estava aqui quando tudo isso aconteceu, eu sigo a mesma, rendida aos teus pés. Eu sigo a mesma, Senhor, te adorando. Eu sigo a mesma. Esse lugar de humildade, de dependência, move o coração do Pai. Quando a gente vai com os nossos argumentos, por melhor que eles pareçam, com as nossas justificativas, mostrando as nossas obras. Gente, isso não comove o coração de Cristo, não é esse relacionamento que Ele quer ter. Por isso Maria toca o coração de Cristo com essa atitude. Ela não só fez Cristo chorar, como os judeus, os fariseus. Pela atitude de humildade, de dependência. Esse é o coração que nós precisamos ter. Essas são as orações que a gente precisa fazer. Senhor, eu vou estar aos teus pés, ainda que pareça que o Senhor chegou atrasado e que o Senhor não está fazendo. Eu estou nos teus pés, eu te amo, eu sei quem o Senhor é. Sei o que o Senhor pode fazer, apesar das circunstâncias. Haja quebrantamento da nossa parte, porque o orgulho nos impede de fazer isso. A gente gosta mesmo de chegar com argumento, mas Senhor, estou lá servindo incansavelmente. A gente gosta de chegar mesmo com a nossa empáfia. E aí, o que acontece, como vocês sabem, Jesus ora, manda Lázaro sair do túmulo, desenrola as ataduras. E Lázaro, então, ressuscita. Todo mundo celebra, comemora. E aí, nós vamos para mais um capítulo depois da ressurreição de Lázaro, que está lá em João 12, o capítulo seguinte. Nos meus estudos eu descobri que dessa primeira visita da casa de Jesus na casa de Maria e Marta para o dia da unção de Jesus, também em Betânia, levou 1 ano. Antes, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Para Lázaro eu não descobri quanto tempo levou, mas a gente já viu uma alteração na vida de Marta, não é? E agora vamos ver o que aconteceu. Um ano. Entre a primeira visita
até esse texto que nós vamos ler agora, não. A ressurreição ficou no meio do caminho de um ano. Não sei dizer precisamente, não consegui descobrir essa informação. Entre esse um ano. E aí, Jesus, então, vamos lá para o capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, de novo a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Vamos parar até aqui. Olha que coisa linda. Fizeram de novo uma ceia para Jesus. Aqui, não mais na casa de Marta e Maria. Aqui o anfitrião era... Me ajuda a lembrar o nome dele, gente? Não. O Senhor. Simão. Isso aqui foi na casa de Simão. Quem estava lá servindo a ceia? Marta. Mas agora Marta serve sem nenhuma intercorrência. Marta não está reclamando de ninguém. Marta está lá cumprindo o propósito dela, servir. Com o coração alinhado. Que dirá se não foi ela que se ofereceu, sabe-se lá. Vai ser na sua casa, aí é a Aline, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque o jantar era na casa de outra pessoa e Marta aparece lá servindo. Não sei como é que foi isso. Mas quem sabe dessa vez não foi Marta. Ei, Jesus, vai à sua casa lá que vai ser a ceia. Conta comigo, eu vou servir. Dessa vez, ela não está cobrando nada de Maria. Ela está fazendo por amor, da forma certa. Por outro lado, a gente também vê Maria amadurecida. Porque nesse dia aqui, Maria continua aos pés de Jesus. Mas agora Maria serve Jesus. E Maria serve com o que ela tem de mais precioso. Um perfume de nardo. O perfume era tão caro, gente, que segundo os estudiosos, vendia gramas, miligramas. E que 1 miligrama pequenininha era um dia de trabalho. Um frasco de perfume significava talvez em monetário o trabalho de Maria de um ano inteiro. Maria serviu naquele dia a Jesus também. Ela seguiu aos pés dele e agora ela acrescentou o serviço dela. Ela quebra o perfume, ou seja, valor monetário, serve com a alma. Normalmente as mulheres guardavam esse perfume para o seu dia de núpcia. E não só isso, ela tira a honra, ela solta os cabelos, que era proibido para uma mulher, se ajoelha e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Maria, nesse dia, ela, além de estar aos pés de Jesus, isso nunca vai ser tirado, ela serve a Jesus com tudo o que ela tinha, sem se importar com as críticas que vieram. Vamos ver? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado ao pobre? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Maria então acrescenta nesse dia o serviço da melhor forma que ela poderia oferecer,
com tudo que ela tem, com tudo que ela era, com tudo que ela possuía, apesar dos críticos. Por isso a ordem não pode ser trocada. Primeiro aos pés, para depois servir como Cristo espera. E Maria então aqui encerra nos ensinando. E os críticos sempre vão existir. Sempre vai ter alguém dizendo que poderia ser feito diferente. Sempre vai ter alguém criticando. Alguém dizendo que você poderia fazer assim, fazer assado. Mas se você tem uma convicção e você tem uma palavra de Cristo, não vai ser as críticas, não vai ser os inimigos do propósito que a gente costuma dizer que vai te parar. Você vai seguir fazendo. Gente, faz uma coisa para Deus. Primeira coisa, vão aparecer muitos críticos. Vão aparecer muitos inimigos do propósito. Ontem o Sérgio estava ouvindo uma palavra e o pastor dizia isso. Vocês acham mesmo? E aí a gente coloca o inimigo nessa hora porque você vai saquear o inferno. Você vai servir para que outras pessoas sejam salvas. E que o inimigo vai assistir assim. Bracinho cruzado. Gente, ele vai dar um jeito de interferir no propósito de Deus. Ele fica, cirandando, ele fica lançando as flechas dele. Por isso, quando você tem uma convicção que você está fazendo algo para o Senhor e pelo Senhor, você faz sem temer os críticos, sem temer os inimigos do propósito. Você vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer e Maria fez isso. Ela quebrou o vidro, ela soltou o cabelo dela, ela ultrapassou as barreiras todas, mas ela serviu a Cristo como ele esperava e como ele precisava, porque nesse dia já era uma preparação para o que Jesus ia viver. Gente, por que o inimigo luta tanto contra as famílias? Porque família é propósito de Deus. Família é o lugar seguro aqui na terra. É por isso que ele fica por aí lançando as flechas dele, porque ele quer destruir as famílias. E aí a gente precisa o quê? Ter a coragem de Maria, de amar, de servir a nossa família com tudo que a gente tem. Oferecendo perdão, oferecendo longanimidade, frutificando, oferecendo paz, abrigo. Por que a gente congrega aquelas que já têm isso como prática? Porque é projeto de Deus. Congregar é projeto de Deus. Servir também uns aos outros. A Bíblia é cheia do serviço de uns aos outros, não para só na sua casa. É por isso que a gente escolhe uma comunidade não só pelo que a comunidade pode nos oferecer, mas o que você pode oferecer para essa comunidade. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas querem uma igreja para ser servido. Eu analiso se a palavra é boa, se não é, se o louvor é bom, se o Kids funciona, se o Kids não funciona. É assim que as pessoas escolhem a igreja. Já parou para pensar, Deus, como eu posso servir na minha comunidade? Aqui a gente virou também uma comunidade. Deus, como eu posso servir essa comunidade? Como eu posso orar por uma mulher que me pediu oração? O que mais que eu posso fazer? Quantas de vocês mandaram uma mensagem carinhosa para a Alessandra? Quantas de vocês arrumaram um jeito de servir? Quantas de nós aqui já servimos na creche e servimos? Nós formamos também aqui uma comunidade e estamos interessados em servir. É isso que Cristo espera de nós. E se o nosso coração for alcançado por essa palavra todos os dias, sabe o que vai acontecer? Você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque amar o Senhor e servir as pessoas tem uma alegria nisso, um prazer inigualável.
Você pode viajar o mundo inteiro. E olha que eu viajo. Mas se tem uma coisa que o mundo não pode te oferecer, é a alegria que a gente vive em fazer aquilo que agrada a Cristo. Gente, é uma satisfação que não tem como descrever. Ela é sobrenatural. Que a nossa vida possa ser alterada. Que o Senhor nos ajude a encontrar o equilíbrio entre o descanso e o serviço, mas que nada fique pelo meio do caminho. Que nós não sejamos Marta, agitada de um lado como o outro, mas que nós sejamos como Marta, se permitir ser aperfeiçoada até o ponto da gente servir aquela ceia plenamente satisfeita. E que nós sejamos Maria, pronta e disponível a estar aos pés de Jesus a todo o tempo. Ao ponto da gente conseguir entregar o que nós tivermos de mais precioso aos pés desse Cristo. Amém?